Senhor, meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal Escola Bíblica Pentecostal em Foco. Estamos estudando no segundo trimestre de 2020 a lição bíblica, a carta aos Efésios, a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Nesta feita estaremos estudando a lição de número 11, atributos da unidade da fé, humildade, mansidão e longanimidade. Paulo aqui, ele comenta o texto áureo seguinte, Efésios capítulo 4, versículo 1. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado. Na verdade prática, nós temos a unidade na igreja. Depende de que os crentes evidenciem no seu cotidiano a humildade, a mansidão e a longanimidade. Temos um objetivo geral nessa lição, que é mostrar que a unidade da Igreja de Cristo é o resultado da humildade, da mansidão e da longanimidade na vida dos crentes. Sem esses atributos, jamais seremos um. Vamos aqui à nossa introdução do seguinte. Nos capítulos número 1 a 3 da carta de Paulo aos Efésios, Paulo escreveu a respeito do propósito eterno da redenção de Deus em Cristo e de sua obra na história. Escreveu como Deus está criando uma nova humanidade e uma nova comunidade, que é a igreja, sobre a terra. Nos capítulos 4 ao 6, Paulo vai analisar a forma prática, a forma externa da salvação, na vida diária do povo redimido de Deus, tanto em nível pessoal como no corpo de Cristo. Envolvem a unidade da igreja como corpo único e a pureza da igreja como o templo santo de Deus e a noiva santa de Cristo. Estaremos estudando esses aspectos aqui. Já no tópico 1, teremos a seguinte afirmativa: para haver unidade, é preciso humildade. Desse primeiro aspecto, temos aqui a humildade como o seu primeiro fator na vida unida ou na unidade da igreja. Primeiro, ele vai apresentar no ponto 1 o modo digno do viver cristão, no 2 a humildade e no 3 a humildade verdadeira. Vamos ver que a humildade é uma prática indispensável para a comunhão da igreja de Cristo. No ponto de número 1, para haver humildade, para haver unidade, é preciso humildade, modo digno do viver cristão. Paulo começa fazendo um apelo em Efésios, capítulo 4, versículo 1, como lemos no texto áureo: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação que foste chamado. A ação de andar aqui, utilizada por Paulo, não é uma ação temporária, alguém que andou e parou, não, mas é um comportamento que outrora iniciou, foi iniciado outrora, a partir da minha conversão, mas que eu persisto constantemente. Ou seja, o cristão deve viver de maneira digna da sua vocação, ou se comportar dignamente. É esse apelo que o apóstolo Paulo faz. O comentário bíblico do Novo Testamento de aplicação pessoal, ele vai frisar algo interessante. Ele diz que ser digno significa estar em equilíbrio com uma balança. Desse modo, os crentes devem viver em equilíbrio com o seu chamado. O modo como agem deve dar de acordo com aquilo que creem. Nós cremos em Cristo, somos cristãos, somos igreja de Deus, o corpo de Cristo. Então, a nossa vida agora, elas tem que estar balanceada com o nosso chamado. A nossa maneira de viver tem que estar balanceada na balança de Deus, assim para com o nosso chamado. Ponto de número 2, a humildade. Vamos ver a humildade em 3 aspectos. Primeiro, a humildade para os povos pagãos. A humildade não era uma virtude, pelo contrário, era considerada uma atitude negativa, fraqueza de caráter e falta de amor próprio. Alguém que era humilde para as pessoas não cristãs era alguém que não tinha caráter, era alguém que não tinha amor por si mesmo, porque considerava os outros superiores a si mesmo. Já na vida de Cristo, no ponto número 2, na parte B, a humildade aparece como uma virtude. Vejamos o que está escrito em Filipenses, capítulo 2, versículo 6 ao 7. Ele diz que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas
aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Nesse contexto, Cristo nos dá uma aula de humildade, pois ele não se apegou à sua forma de viver em igualdade com Deus, mas tomou a forma de servo. E aqui é interessante, porque Cristo, a Bíblia diz que ele, sendo em forma de Deus, o viver dele na forma de Deus, ele não teve por usurpação. A palavra usurpação aqui, ela dá a ideia de não se apegar àquilo. Então, ele mesmo sendo em forma de Deus, ele não se apegou àquilo. Mas, o que é que ele faz? Ele toma a forma de servo e passa a servir. E o Deus, que sempre foi servido por todos, agora ele vai ser um servo. Ele vai servir a todos. Então, uma aula excelente que Cristo dá de humildade. E agora, a humildade na vida do crente. É uma ação que reconhece a importância e o valor do outro. Recorremos mais uma vez ao livro de Filipenses, desta feita no capítulo 2 e versículo 3, olha o que Paulo diz. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Que coisa linda Paulo deixa para nós explicado nesse texto. Ele ensina aos irmãos em Filipos a fazer o que sempre faz, o que ele sempre fez. Ele dá um exemplo para eles, mas o próprio Paulo vivia essa humildade de considerar os outros superiores a si mesmo. Alguém que age por humildade, ele não age por egoísmo. Ele não é uma pessoa egoísta e muito menos ególatra, né? Alguém que idolatra o seu próprio ego a si mesmo, não. Ele não age por vanglória. A atitude de alguém humilde não é para se gloriar. Pelo contrário, é sempre considerar os outros. Não é oprimir ninguém, não é passar por cima de ninguém. E muito menos se colocar abaixo de ninguém. Mas é respeitar os outros como se devem ser respeitados. Colocar as pessoas acima de você. Não se colocar de forma inferior. Não é isso. Não é você se menosprezar. Mas é considerar todas as pessoas de igual forma. Veja o exemplo que Paulo dá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 9. Ele está no meio dos apóstolos e ele diz que se achava o menor no meio dos apóstolos. Já em Efésios, capítulo 3, e versículo 8, Paulo está no meio dos santos e ele se intitula o mínimo de todos os santos. Já como olhamos 1 Timóteo, capítulo número 1, e versículo 15, ele se coloca entre os pecadores. Aí ele não se coloca entre o menor. Entre os pecadores ele se coloca como o principal deles. É um exemplo clássico de humildade que todos nós devemos seguir na vida de Paulo. Agora vejamos o ponto 3, a verdadeira humildade. A verdadeira humildade é a mortificação do egoísmo para o bem da coletividade. É muito linda essa frase. A verdadeira humildade é a mortificação do egoísmo para o bem da coletividade. Quando eu estou em uma igreja, quando eu estou em um ambiente, eu não vou pensar somente no ego, somente em mim, mas eu vou agir por humildade, porque eu vou pensar em uma coletividade de pessoas, em várias pessoas que estão ali, juntamente comigo. Veja que Jesus, ele ora por isso. No capítulo 17, segundo escreveu o evangelista João, e o versículo número 21 a 23, ele orando ao Pai para que os discípulos não tivessem união, mas para que eles fossem um. Ele diz que se os discípulos fossem um, o mundo creria que o Pai enviou a Cristo. E ele diz isso com um propósito, para que eles fossem perfeitos em unidade. A palavra perfeitos em unidade aqui, não quer dizer que nessa vida nós adquirimos a perfeição, não, mas é uma ideia de completude. A palavra teleios, ela vai dar uma ideia de completude, ela vai dar uma ideia de ser pleno, né? Que a nossa unidade seja de uma forma que nós nos tornemos exatamente um, ainda que tenhamos falha, mas essa unidade venha a ser completa. E ele diz o seguinte: para sermos perfeitos em unidade, devemos considerar todos os irmãos, sem menosprezar ninguém. É isso que é a humildade. Considerar todos os irmãos, sem jamais menosprezar ninguém. Porém, não devemos esquecer que esta virtude não é algo que pertence a nós, não é algo inerente ao nosso caráter, de forma alguma. Esta virtude, ela é simplesmente a presença do Espírito Santo que produz essas qualidades
na vida do crente. Veja o que Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo 5, e o versículo número 16, ele diz: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Se andarmos em espírito, nós não vamos ser ególatras, não seremos egoístas, não, mas sempre consideraremos os irmãos, sempre consideraremos as pessoas de igual modo, assim como Jesus fazia, e assim como Paulo fazia, que andemos em espírito, para que o Espírito produza em nós essa qualidade que é imprescindível no nosso caráter. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, e iremos para o próximo tópico. Pois bem, vamos para o tópico número 2. Para haver unidade, é preciso mansidão. A mansidão, um fruto do Espírito. A virtude da mansidão produz crentes capacitados a bem gerir os conflitos, promovendo paz e conciliação na igreja local. Vejamos o que está escrito em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então veremos o aspecto da mansidão aqui como um fruto do Espírito. A palavra grega para mansidão é prauteltos. Deriva da palavra prautos, que significa manso na nossa linguagem, e a palavra grega é prautos. Essa palavra manso, ela é utilizada em muitos aspectos gregos na sua vida cotidiana, e alguns criadores de animais, ele utilizava, quando eles criavam cavalos, ele utilizava quando o cavalo ele não tinha aquele comportamento selvagem, mas ele foi domesticado, ele tinha aquele comportamento meigo, aquele comportamento que poderia carregar qualquer pessoa de forma tranquila, né? Então, essa referência está no estudo do vocábulo grego, do livro de Vicente, né? E ele dá essa explicação sensacional. E estudamos isso, vemos que alguém manso, alguém com a qualidade da mansidão produzida pelo Espírito Santo, é alguém que o Espírito Santo domou essa pessoa. Era como se fosse um selvagem, um cavalo selvagem, desgovernado, que saía dando coice para tudo que era lado, mas ele foi domado pelo Espírito. E agora ele tem um comportamento meigo, né? Um comportamento que ele pode lidar bem com todas as pessoas. Era isso? A mansidão refere-se a uma qualidade de equilíbrio que leva em consideração o bem-estar do outro. E, portanto, não reage com impaciência ou de forma iracunda. A mansidão está muito relacionada à parte da reação em si, né? Porque agir é uma coisa e reagir é outra coisa. Porque agir é bem fácil que você possa dizer assim: ah, mas eu não brigo com ninguém, eu não discuto com ninguém. Mas e quando brigam com você? E quando discutem com você? O que vai mostrar é a nossa reação, né? E a mansidão, a sua reação, ela vai mostrar o bem-estar do outro antes de mostrar o seu bem-estar, né? Não é aquela pessoa que diz assim: ah, não levo desaforo para casa. Aquele ditado que as pessoas dizem muito: eu sou crente, mas o meu braço não é. Então, a mansidão não, ela vai pensar no bem-estar do próximo, né? O pastor Antônio Gilberto, que é o meu teólogo predileto, comentando sobre a mansidão, ele diz o seguinte: que a mansidão está intrinsecamente guardada no caráter pessoal, e somente Deus e a própria pessoa sabem quem realmente são os mansos de coração. Vamos ver o ponto 2. Grandes exemplos de mansidão. Primeiro, a mansidão na vida de Moisés. Moisés é considerado pela Bíblia o homem mais manso da terra. Alguém pode contestar, né, sobre a vida de Moisés, mas depois que ele teve aquele encontro com Deus, a sua vida foi totalmente mudada e ele vai guiar o povo pelo deserto. E é interessante porque no livro de Números, capítulo número 12, versículo 1 a 13, Moisés vai enfrentar uma situação adversa que poucas pessoas conseguem suportar. Ele vai ver Miriam e Arão. Você vai ver que o texto começa e falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita. Veja que o texto aponta Miriam como primeira, dando a entender que ela era quem iniciou aquela celeuma, aquela contenda. Então ele vem se levantando contra eles, falando contra Moisés, e é interessante porque eles falam no versículo 1 e versículo número 2. Mas no versículo 3, a Bíblia vai fazer referência
que Moisés era o mais manso do que todos os homens da terra. E isso porque ele faz no versículo 3? Porque ele sentiu na pele de ver a sua família afrontada, mas é interessante que a capacidade de Moisés era não reagir, mas suportar o pensamento contrário ou a afronta dos seus irmãos. É a partir daí, irmãos, que a mansidão ela vem gerir os conflitos, porque você vai suportar quando alguém direcionar contra você, seja palavras duras, seja calúnias, seja brigas, contendas ou qualquer outra coisa. Você vai aprender a suportar e não reagir, mas esperar em Deus, né? E vemos agora o maior exemplo de mansidão que já existiu na face da terra, que é o nosso Mestre Jesus. Veja o que está escrito em Mateus, capítulo 11, versículo 29. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma. O jugo era uma peça de madeira colocada nos animais para arar a terra. Essa peça guiava os animais durante o seu arado ali. Os rabinos usavam essa figura desse jugo aí, que prendia no pescoço dos animais para arar a terra, para se referir-se tanto à sua escola, como os ensinamentos que eles ensinavam, e os seus discípulos deveriam seguir esses ensinamentos. Mas os próprios discípulos, eles diziam que esse jugo era o jugo da lei, e eles chamavam esse jugo de muito pesado. Era um jugo que poucas pessoas, ou que ninguém podia suportar. Mas Jesus mostra que o seu jugo não é um jugo da lei. Ele vem dizendo que o seu jugo é um jugo, ele vem dizendo o seguinte: tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso. Por quê? Porque o jugo dele é suave. E por que o jugo dele é suave? Porque Jesus não é um professor que põe jugo no pescoço das pessoas para maltratá-las ou para colocar peso nelas. Não. O jugo dele é um jugo suave, porque ele é um professor manso. Como já aprendemos aqui, Jesus era um manso de coração, né? Ele é manso de coração, ele é manso no interior. Ele sabia o que era mansidão, e o ensinamento dele é um ensinamento manso. É um ensinamento que não vai causar intrigas, que não vai causar dissensões, brigas, não. Ele vai agir como um professor da mansidão, nos dando exemplo. Veremos no ponto 3, a verdadeira mansidão. A verdadeira mansidão está fundamentada em dois aspectos. Primeiro, está em Romanos capítulo 12, versículo 17. A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Veja, sendo assim, uma pessoa verdadeira mansa prioriza sempre não revidar ao mal sofrido. Além disso, trata com honestidade aos seus algozes. É isso que é ser manso. Ser manso não é você simplesmente demonstrar uma coisa, não. É o que está no seu interior. É o que está dentro de você. Não estamos falando aqui de temperamento, mas estamos falando aqui de uma verdadeira mansidão. Tem pessoas que falam alto, eu sou um exemplo disso, eu falo muito alto, né? Mas isso não quer dizer que eu estou bravo, que eu estou irado. Não. Temperamento é uma coisa, agora mansidão é outra. É alguém te fazer mal e você não revidar. Jesus deu um exemplo muito clássico com isso. Ele disse: se alguém viesse tomar de você a capa, você deveria dar também a túnica. Né? Se alguém te obrigasse a caminhar com ele, você caminhasse mais do que aquilo do que as pessoas exigiam de você. Um exemplo muito claro de mansidão. E no ponto 2, está fundamentada também em não guardar ressentimento. Isso aqui é algo sensacional sobre a mansidão. Está em Hebreus capítulo número 12, versículo 15. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura, brotando, vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. O autor sagrado utiliza-se de uma metáfora baseada na agricultura, para mostrar que na lavoura de Deus não poderia existir ervas daninhas, e muito menos que essas brotassem e se multiplicassem, afetando muitos e levando a caírem da graça e abandonar a sua fé. Por isso, meus ouvintes, a nossa missão é eliminar todo vestígio de ressentimento e viver uma verdadeira mansidão. É não guardar as amarguras dentro de você, e porque você corre o perigo de, guardando essas amarguras, você transmitir para outras pessoas.
e fazer com que essas pessoas até mesmo se privem da graça de Deus, caiam da graça de Deus, assim como você também, e acaba se desviando da fé por motivo de ressentimento, guardando rancor de alguém, guardando maltrato. A verdadeira mansidão, ainda que ela seja maltratada, ela não vai tornar mal por mal. Ela não vai espalhar raiz de amargura. Você pode até dizer, mas irmãos, Jesus disse que teria o trigo e teria o joio. Sim, é bem verdade. Eu vou utilizar umas palavras de um pastor que eu ouvi uma vez, e ele disse o seguinte: é bem verdade que no nosso meio há trigos e joios, mas nós não podemos arrancar os joios, é outro fato, mas nós não podemos deixar ele crescer. E não podemos deixar que esse joio sejamos nós. Aparemos os joios e não nos tornemos um, mas cresçamos como trigos e produzamos. Deixamos o Espírito produzir em nós o fruto da mansidão. A mansidão pressupõe conciliação. A função primordial da mansidão é evitar a proliferação de conflitos na igreja. E nesse aspecto, temos o maior exemplo que já existiu, ou seja, Cristo Jesus. Sempre foi um conciliador e nunca revidava. Você não vai ver Jesus revidando maltratos com ninguém. As pessoas injuriavam e ele não revidava, ele não maltratava. Isaías, falando sobre isso, ele diz que ele foi como uma ovelha muda levada para o matadouro. E é interessante o que Pedro escreve na sua primeira carta universal, no capítulo número 2, versículo 23, ele diz o seguinte: o qual, quando injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Aqui está um fator essencial da mansidão, é entregar tudo na mão de Deus, o verdadeiro e único juiz de toda a terra. Ele é quem julga. Não adianta quando alguém te injuriar, você revidar. Não adianta quando você padecer, ameaçar alguém. Não faça isso. Deixe o Espírito Santo produzir em você a verdadeira mansidão e se torne aquele cavalo dócil, aquele cavalo que foi moderado. Vamos usar essa figura de linguagem, essa simbologia, para que você não seja um selvagem, mas seja um crente meigo na presença de Deus. Que Deus abençoe. Vamos para o nosso próximo tópico, em nome de Jesus. Pois bem, meus irmãos, vamos para o tópico de número 3. Para haver unidade, é preciso longanimidade para o exercício do perdão. Já vimos a mansidão e já vimos a humildade. Agora vamos abordar mais um fruto do Espírito aqui. Já no tópico 1, a longanimidade, o fruto do Espírito. Já lemos Gálatas, capítulo 5, versículo 22, dizendo que a longanimidade é uma parte, vamos dizer que é um gomo, sobre desse fruto, desse único fruto do Espírito Santo. Sabemos que o fruto do Espírito não são vários frutos, mas um único, considerado, usa-se muito a figura de uma laranja, que é um fruto com vários gomos, e a longanimidade é um desses gomos. E o que é essa longanimidade? É um estado de calma emocional diante de provocações. Em muitas línguas, de forma idiomática, seria ficar sentado em cima do coração para não deixar pular. Nesse sentido, podemos dizer que Deus é o ser que mais controla o seu coração, suportando a humanidade com paciência e com o intuito de vê-la arrependida. Veja no que está escrito na segunda carta de Pedro, capítulo número 3, versículo 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Veja, que lógico que estamos utilizando aqui uma figura de linguagem dentro da teologia, atribuindo tanto sentimentos como características a Deus, humanas, e vemos que essa qualidade de longanimidade é quando você acelera o coração, mas você ali senta em cima do coração, ou seja, você não deixa ele pular de forma acelerada, você se controla, diante das provocações. E a humanidade que tanto provoca a Deus, que tanto afronta a Deus. Mas temos duas coisas importantíssimas nesse versículo. Tanto vemos aquilo que Deus não quer, como vemos aquilo que Deus quer, como vemos a vontade de Deus aqui. E no simples versículo ele diz o seguinte: não querendo, veja, isso é o que Deus não quer, não querendo que alguns se percam. Deus não quer que as pessoas se percam.
né? Senão que todos venham a arrepender-se. Então, veja que a vontade de Deus é que todos se arrependam e cheguem a esse conhecimento da verdade. É por isso que Deus, ele é o ser mais longânimo que existe. É que ele suporta e suporta cada vez mais a humanidade, esperando que essa se volte para ele, aceitando a sua graça preveniente e assim se arrependam dos seus pecados, para que possam usufruir dessa longanimidade de Deus. Ponto 2. Suportando uns aos outros. O Espírito Santo produz em nós a longanimidade com o intuito de suportarmos uns aos outros. Vejamos Efésios capítulo 2, versículo 4. Com toda humildade e mansidão, e com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Essa atitude de suportar aqui é em amor, né? Veja que a ideia de suportar nesse texto aponta para alguém que suporta um fardo pesado, né? Com angústia, não com angústia e tristeza, porque ele suporta pela prática do amor. Então, quem suporta aqui, é muito lindo quando Paulo escreve aos Romanos, dizendo que nós que somos fortes, uma qualidade de ser forte, não é sair afrontando todo mundo, não é sair dizendo desaforos, não. A qualidade de ser forte é suportar aqueles que são fracos. É suportar, é carregar esse fardo pesado. Né? Se não me foge a memória, Romanos capítulo 15 fala isso de forma sensacional. Você suportar e conduzir essas pessoas em amor, né? É o atributo da longanimidade que o Espírito Santo produz em nós. Essa capacidade de sentar em cima do coração quando ele quiser pular do seu lugar. Né? Ponto de número 3. Né? O perdão como premissa do amor. A tolerância entre irmãos em Cristo deve ser mútua, isto é, amando ardentemente uns aos outros com um coração puro. Está lá em 1ª Epístola de Pedro, capítulo 1, e versículo número 22. Né? Devemos amar ardentemente uns aos outros com o coração puro, purificando a vossa alma na obediência à verdade, para o amor fraternal, não fingindo, amai-vos ardentemente uns aos outros com o coração puro. Esse amor, esse suportar, não deve ser um suportar fingido, né? Onde você suporta por fora, mas por dentro você quer esganar a pessoa, não. É um suportar verdadeiro. E esse suportar tem que partir de um coração puro. Né? Então, meus irmãos, aqui nós concluímos a nossa aula e deixamos para vocês uma reflexão muito linda sobre esses 3 aspectos da unidade aqui, que é a humildade, mansidão e longanimidade. Primeiro, a humildade, que fortalece a unidade. Segundo, a mansidão, que gera os conflitos. E a longanimidade, que suporta os erros alheios. Então, que o Espírito Santo produza em nossos corações essas qualidades que são sensacionais na vida do crente. Que Deus abençoe a todos. Curtam, compartilhem e se inscrevam no canal. Deus abençoe vocês e até a próxima, em nome de Jesus.